Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Mais uma vez, junto de vocês, eu e a Lu estamos aqui já no capítulo 32 do livro Mãos Unidas. Hoje nós vamos falar sobre nota de esperança. Então, eu espero que vocês estejam assim, entusiasmados como a gente, animados para fazer esse estudo, que é um momento muito bom de boas reflexões, de compartilhar boas energias, nos inspirarmos mutuamente, Lu? Então, que vocês venham conosco nessa energia, que a gente aqui tenta colocar e que a gente sente, Lu, de Que a verdade. gente... Boa tarde, Conrado. Então, é tão interessante, né, esse dia, esse horário que a gente se dispõe a abrir nosso coração, a abrir os nossos pensamentos, né, para tentar absorver os melhores ensinamentos que Emmanuel traz para nós, sempre tocando profundamente no nosso coração, né? E Sempre, sempre. fazendo-nos repensar muito as nossas atitudes, né? Então, é um momento muito gostoso, esse momento de se entregar para o novo, né? Para o aprendizado, para abrir a nossa consciência. Isso é muito bom, né? Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui nesse momento. E tem que estar com essa disposição mesmo, Lu, porque quando a gente estuda um livro mais endurecido, com as É, ideias, ele não vai penetrar, da forma como deveria penetrar no nosso íntimo. Então a gente tem que estar aberto, com a cabeça aberta, para se permitir novas possibilidades, novos entendimentos, interpretações. E tudo isso de uma forma que nos impulsione, nos fortaleça mesmo, para que a gente traga isso para a nossa vida, Lu. sim, que a gente consiga caminhar melhor, né? Um dia de cada vez e melhorando aos Sim, poucos, né? sim, Lu. É aos Então, poucos, não tem como aos pular degrau, poucos. né, Lu? Não. Acho que antes de começar, Conrado, eu gostaria de rogar ao Pai nos proteja, rogar ao Mestre Jesus, que a sua luz, o seu amor nos ampare, nos intua, para que possamos extrair dessas páginas de Emmanuel os melhores ensinamentos, que os nossos corações abertos possam absorver e assimilar os ensinamentos. Que assim seja. Que seja, Lu. Então, o que você pensou nesse título, Conrado? Nota de esperança? Esperança, Lu. O que chama atenção é justamente essa palavrinha aí, tão importante, para todos nós. Esperança. O que seríamos de nós sem esperança, Lu? Que seria? E É eu estou lendo fundamental que a aqui, gente alimente esse sentimento dentro de nós, E com aí, quando ele coloca certeza. nota, significa que eu acho que ele vai dar algumas dicas, de como nós devemos trabalhar esse sentimento dentro de nós. Também penso nisso, assim, ó, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, esse título traz como que um alento, não é? É, Eu imagino, né, que queira dizer que sempre há esperança, né, que a gente não deve desistir. E por conta dessa nota, eu fico achando que Emmanuel vai trazer para nós orientações, né, dicas de como, informações de como não perder a esperança, né? Sempre a esperança é ela que nos alimenta, né, Conrado? Se nós não tivermos esperança de que algo vai melhorar, de que tudo vai ficar melhor, nós vamos entrar numa sintonia péssima, vamos entrar em depressão, vamos desistir, né, da luta. Então, enquanto há esperança, a gente está lutando, né? e a esperança faz parte, do nosso dia a dia em todos os momentos, Lu. Todo. Esperança é esperar, é acreditar que vai acontecer, que vai dar certo. Eu tenho a esperança. Então, Lu, isso não se traduz apenas nas questões religiosas, espíritas, Não, Mas assim, no nosso dia a dia, eu espero sim. assumir um cargo melhor dentro da empresa, crescer. Eu espero conseguir ir bem na prova, eu espero conseguir passar no vestibular, Eu espero conseguir
como que fala? Uma família, que criar uma família, desculpa, conceber, não é conceber. Constituir. Constituir, me faltou uma Constituir. palavra, desculpa. Constituir uma família, Lu. Então, assim, a gente, tudo no que a gente faz, e quando eu acordo de manhã, que eu abro meu olho, se eu não tiver esperança, que eu não estiver buscando algo para mim, desejando algo que aconteça na minha vida, até esperança de dias melhores, esperança de melhores condições financeiras, esperança que a pandemia vai passar e nós vamos ter uma vida, voltar com uma vida mais natural possível. Então, eu preciso disso Sim. na hora que eu acordo. Senão, eu acordo e quero continuar dormindo. Eu não tenho esperança. Pegando um gancho do que você falou, Conrado, você falou uma palavra que eu achei extremamente importante, você usou verbos, né? Então, eu acho que não é esperar de braço cruzado, né? É a esperança ativa. Acho que sempre Claro. que nós temos que trabalhar, né? Porque a gente pensa, vou esperar, mas nós temos que esperanciar, né? Ou seja, trabalhar para que aquilo aconteça, sempre pensando positivo. Eu acho que a esperança é algo que traz em nós o pensamento positivo, né? O pensamento de que realmente nós vamos conseguir concretizar, né? Então, isso é. Vamos ver o que Emmanuel traz, senão nós vamos ficar aqui falando e nós Claro, temos Lu, um. mas só queria colocar uma coisa. Eu acho que esperança sem fé, ela não se sustenta. Eu acho que o grande sustentáculo da esperança é a fé, É a né? Então, a confiança. gente acreditar que nós temos uma força maior zelando por nós, nos guiando nessa nossa jornada, né, na nossa vida, então isso aí facilita, né, com que a gente sempre mantenha acesa a chama da esperança dentro de nós. Acho que a gente acaba não desistindo, né, Conrado? Então, vamos ver. Posso começar, então? Vamos lá, Lu. Vamos lá. Capítulo 32, Nota de Esperança. É só uma colocação, ele não colocou notas, ele colocou uma nota, né? Então, não está no É, plural, vamos bem, ver. bem observado. Ele sempre tem umas. E isso deve ter algo dentro do texto que justifique não estar no plural. Sim, sim. Ele coloca: nas horas de crise, reflitamos na própria libertação espiritual, a fim de seguirmos em paz nas trilhas do cotidiano. Nossa, Conrado, só o primeiro parágrafo eu já encantei. Então, olha, reflitamos na nossa própria, não tem nossa, né? Reflitamos na própria libertação espiritual, porque nós temos no Evangelho, olha, eu estou indo para isso, hein? No Evangelho, bem-aventurados os aflitos, né? Porque eles serão consolados. Então, as nossas crises, olha lá, reflete, para a gente refletir, para nós meditarmos e pensarmos na nossa própria libertação espiritual, que seria o quê? Seria a nossa evolução, quando nós conseguimos superar uma crise, né, que se instalou e não foi criada por nós, ela chegou até nós, né, nós conseguimos dar um passo, avançar na nossa evolução. Eu estou achando assim, né? Que a gente encare a crise, encare os problemas como uma forma de nos melhorarmos. Eu estou vendo essa libertação espiritual como algo que avança, como algo que expande. Entendeu? Não sei se você viu assim. Fala, olha, para que a gente siga em paz nas trilhas do cotidiano, porque o nosso cotidiano tem problema mesmo. E nós precisamos seguir em paz. Se a gente entrar dentro da crise e olhar só para ela, nós não vamos conseguir trilhar em paz, não. Pois é, Lu. Essa frase, novamente, Emmanuel tem percebido que nessa etapa do livro, ele já está sendo mais direto. Por quê, Lu? Porque ele imagina imaginamos que nós já temos bagagem suficiente para compreender e permitir que ele entre assim tão direto no tempo. Então, quando ele fala que nas horas de crise reflitamos na própria libertação espiritual, significa que nós já entendemos que as crises, né, que nos promovem dores, sofrimento, angústia, ansiedade, né, são pedagógicas.
Uhum. Não é? As Exatamente. crises são situações enfrentadas por nós. Por que que é crise, Lu? Porque nós não sabemos lidar da melhor forma, se torna uma crise. Se eu já tenho maturidade, competência para lidar com a situação que provocou em mim determinado sentimento, né? Eu não vai ser crise mais. Eu posso ser ofendido, posso receber uma buzinada e uma malcriação no trânsito e fazer com que isso não seja crise para mim. Por quê? Porque Sim, simplesmente isso não me incomoda mais, né? Eu exato. entendo, compreendo lá que as pessoas estão no trânsito, estão loucas, estão nervosas, estão colocando para fora aquilo que tem dentro de si, uma oportunidade de extravasar o que tem dentro. Então, Lu, a crise só existe se nós não estamos ainda maduros internamente para lidar com o sentimento envolvido nessa crise, né? Sim. Se é crise, é oportunidade de melhorar e de amadurecer o sentimento, né? Se eu melhoro esse sentimento, eu estou no caminho da minha libertação espiritual e, obviamente, paz. Ter paz. Não é, Lu? Consegue passar pelas aflições em paz. Você já imaginou? Em paz. Né? Ui, é difícil, a gente está longe É. disso, Lu. Eu acho que ele colocou esse primeiro e colocou essa palavra reflitamos, porque a gente não para refletir que aquilo que nós estamos passando faz parte da nossa evolução espiritual. A gente não para, Exatamente. na hora nós estamos reclamando, né? E ele fala, ele usou bem para reflete, né? Medita. Talvez ele tenha colocado esse primeiro, né? E agora ele vem, como sempre, abrindo, né? Mais profundamente o tema. Isso mesmo. Queixas-te, por vezes, de cansaço e tensão, nervosismo e desencanto. Quem nunca? Quem nunca, né? A experiência terrestre, com as mutações de que se caracteriza, através de impactos incessantes, frequentemente martela-te o pensamento ou te destrambelha as forças. Ainda assim, é imperioso te refaças, dissolvendo todas as impressões negativas na fonte do entendimento. Eita palavrinha, hein, que martela, tal do entendimento, né? Entendimento, compreensão, ele vem de novo, né? De Então, novo. ele está colocando assim, eu estou entendendo, olha, no nosso dia a dia, às vezes nós estamos cansados mesmo, a gente passa por nervosismo, a gente se desencanta com alguma situação, isso é normal, né? E ele fala aqui para nós que na nossa experiência terrestre, ou seja, encarnados aqui, isso vai acontecer lá frequentemente, né? Então as coisas vêm, martelam a gente, né? Ele fala, você chega a perder as forças com os impactos que você recebe. Eu estou entendendo esses impactos como as crises, né? Os problemas que vêm, que chegam para a gente e que nós nos atordoamos mesmo. E aí ele fala assim para a gente, ainda assim, enquanto eu estava lendo, ó, grifei. Ainda assim, mesmo que a gente esteja cansado, nervoso, destrambelhado mesmo, sem forças para enfrentar, fala ainda assim, imperioso, né? Quer dizer, é necessário se refazer. Então, quando a gente leva uma pancada, uma notícia muito triste, né, Conrado, que a gente se perde naquele meio da notícia, ele fala, é preciso se refazer, ou seja, não deixar a sua vibração entrar naquela densidade toda. E aí, olha legal, dissolvendo todas as impressões negativas, porque a primeira avaliação nossa é só olhar o lado ruim, só olhar o lado ruim. Aí ele fala, na fonte do entendimento. Quer dizer, vocês já estão aptos a entender, né, que as crises, as provações fazem parte da encarnação aqui na Terra. Então, é a partir desse entendimento que a gente consegue diminuir um pouquinho a visão negativa que nós estamos tendo daquele problema, daquilo que chegou para nós. Que ele fala impacto, né? Eu entendi assim, Conrado. Ô, Lu, e eu pergunto agora, por que que a gente, mesmo diante de tanto estudo, a gente, tanto conhecimento que a gente vai adquirindo, né, com essas leituras,
Por que a gente ainda tem tanta dificuldade em buscar um olhar de maior entendimento diante das situações difíceis que a gente passa? Como é difícil na hora H a gente exemplificar tudo isso, né, Lu? É o Sim, grande desafio. Inegavelmente é o grande desafio, Lu, porque o impacto que a situação pode provocar na gente, ainda mais quando somos pegos de surpresa, é muito difícil a gente conseguir equilibrar isso aí. Por isso que, como você mesmo fala, evite, né, falar qualquer coisa na hora do nervosismo. sim, Silencie, espere, se acalme, deixa a poeira baixar, né? Para que as suas decisões, para que as nossas escolhas ali sejam as mais certas. No momento do nervosismo, porque é normal, Lu. Quem controla um sentimento? O sentimento ele vem e transborda de dentro da gente. E aí a gente tem que ter o quê? Tranquilidade para trabalhar o sentimento. Espera, aí que está a questão da maturidade, Lu, quando a gente já entende, sabe trabalhar. Não é possível que a gente tenha entendimento em qualquer situação da vida se a gente não tem maturidade para lidar com as coisas. Uma sim. coisa anda junto da outra, Lu. Então, assim, se eu sou pego de surpresa com ofensas, né? Ainda mais se a gente enxerga como injusta, né? Ou se eu sou pego de surpresa com uma traição profissional, amorosa, seja lá o que for, Lu, o impacto é grande em nós. É como uma martelada mesmo, como ele coloca aí. Nós somos, assim, aquela martelada na nossa Na cabeça. cabeça o tempo Mas e todo. aí? Recupera-se, sacode a poeira ali, espera assimilar a situação para poder decidir alguma coisa. Qualquer coisa que a gente decidir nesse momento ali, possivelmente não vai ser melhor. Não vai ser bom. Por isso ele começa falando, né, Conrado, que nessas horas de crise a gente tem que refletir na nossa libertação espiritual. É ela que está ali, né? E por que que acontece? Porque nós estamos numa escola de aprendizado e nós ainda não aprendemos, né? Vai chegar um momento, que talvez não seja nessa encarnação, que nós vamos conseguir lidar com os problemas, com as crises de uma outra forma, né? Eu pensei, a hora que você falou, e fica martelando, né? Imagina, Conrado, tá tudo bem, de repente você vai fazer um exame de rotina e descobre um câncer com metástases, Nossa, é uma né? porrada Como que e você tanto, né? como que você enfrenta tudo isso, Pois né? é. Então ele fala, nós vamos olhar sempre o lado negativo da doença, lógico. Ela pode me levar à morte, né, ao desencarne, eu não quero desencarnar. E aí ele fala ali em cima para a gente, reflete na sua própria libertação espiritual, porque tudo é passageiro. Mas para isso, como você usou um termo que eu adorei aí, maturidade. Exatamente. Maturidade espiritual, expansão de consciência. Nós estamos no Exatamente. caminho, tem muito chão pela frente. É. Por isso que a gente ainda se perde, ainda deixa martelar. E ainda somos, em muitos momentos, a gente age como crianças, né, Lu, espiritualmente Crianças. falando. Por mais que a gente já tenha idade adulta, mas nessa nossa vida, né? Mas aí espiritualmente a gente tem esses momentos de agir como criança, né? E aí a gente vai mesmo, né, Lu? Sim, Responder malcriadamente, ficar ofendido, orgulho exato. abalado, às vezes querer o que o outro não tem, né? Aquele ciúme e tal. Mas tudo isso que a gente passa, e eu acho que o comecinho dessa frase descreve muito bem o que nós estamos vivendo aqui, que essa é uma experiência. A nossa reencarnação é uma experiência, é uma oportunidade de vivenciar realmente situações, Exato. experimentar e que vivendo essas experiências, nós vamos estar passando por transformações profundas na nossa alma. Olha, a experiência terrestre com as mutações, ou seja, transformações que se caracteriza. Ou seja, um dos pontos que descreve muito bem o que é essa experiência é a possibilidade de transformações. É isso. Exato. Nós estamos aqui para Exato. nos melhorar.
Vamos caminhando, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí ele fala assim: começa por não te permitires a mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Aí tá junto, né? Não, tá separado. Então, começa por não te permitires, porque quando uma crise se abate, um problema se abate, nós vamos direto, né, Conrado? Nós fomos no começo, né? No pessimismo, né? A gente olha sempre o lado ruim da situação. É difícil olhar o lado bom daquilo que nós estamos vendo que está sofrendo, né? E ele fala um outro ponto aqui importante, né? Ou então, na intolerância. E o nosso capítulo passado foi paciência. Então, ele bate para nós de novo aqui na tecla a importância. Lu, Né? são dois aspectos bem difíceis, né, de serem trabalhados. Questão do pessimismo e da intolerância. Lu, imagina uma pessoa que está vivendo uma série de acontecimentos, né, ruins, né, uma série de situações ali que teve um desfecho não esperado. Por exemplo, a pessoa planeja uma coisa, dá errado, quer de um jeito, acontece de outro, tal. Isso vai abatendo a pessoa, vai minando as forças e vai criando dentro dela um sentimento de pessimismo, de que as coisas não dão certo mesmo, né? Sim. Isso é muito difícil. E aí, Emmanuel está dizendo para a gente, ó, em qualquer situação, não permita, mantenha sempre o otimismo. Nem tudo vai dar certo e nem sempre é para dar certo. Muitas vezes aquilo que a gente acha que deveria ser o bom para nós não é. E aí a misericórdia divina atua para que as coisas tomem um rumo diferente, Lu. Só que no Exato. nosso olhar limitado, a gente acha que não foi bom, Não né? foi bom. E por outro Exato. lado, a questão da intolerância, Lu. A intolerância talvez seja uma das grandes mazelas, né, da humanidade. Porque Sim. a dificuldade que o indivíduo tem de aceitar diferenças, aceitar pontos de vistas diferentes, condutas diferentes. Isso se reflete muito, Lu, nas questões religiosas. Muito. Sim. Nas questões sociais, culturais, a gente tem lá a sociedade exige, espera que você haja de conforme a moda, vamos assim dizer, A né? massa, né? A Conforme a massa. massa. E assim, às vezes a pessoa não, a pessoa tem um olhar diferente, a pessoa. Então, Lu, é importante que a gente trabalhe a aceitação dentro do nosso coração do que vai contra aquilo que a gente acha que é certo. Por quê? É o Sim. nosso ponto de vista, mas quem garante que é o ponto de vista certo? E quem disse que precisa ter um ponto de vista certo só? O que é bom Não, para então. mim nem sempre pode ser bom para o outro. São os indivíduos diferentes, pessoas diferentes, Lu. Então, isso tem que se expandir para a questão da sexualidade, tolerância que a gente precisa ter em relação a isso, para as questões religiosas, para as questões de rivalidades esportistas, nacionalistas, tudo. A gente tem que tê-lo, esse olhar, né, de tolerância, Lu, até para aquilo que nos incomoda muito, mas Muito. sermos tolerantes. Eu acho que a gente precisa desenvolver nessa questão da tolerância um olhar para o outro, entendendo que o outro é o outro. Em todas as situações, ele é o outro, ou seja, ele tem uma história de vida que não começou nessa encarnação, ele tem opiniões diferentes, e a gente muitas vezes esquece disso, né, Conrado? A gente olha no outro e vê o nosso espelho, e quer que o outro faça exatamente como nós gostaríamos que fizesse. Nessa fase, Conrado, quando você estava falando, eu estou lendo aqui na tela, voltei para o meu livro, ele fala, não permitires a mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo. Ou seja, nós nos deixamos dominar pelo pessimismo, e ele fala que é domínio obscuro, ou seja, porque dali, daquela sensação, nós vamos viver um clima muito ruim. E Exatamente. provavelmente
a crise, que poderia ser algo, o problema, que poderia ser algo ameno, ele se torna, no nosso sentimento, muito grande. Nós valorizamos muito, porque estamos dominados pelo pessimismo. E pode Então, trazer prejuízos enormes, né, Lu? muito maior do que a gente poderia passar. Então, nós já não basta o problema, nós arrumamos mais, é bem assim, né? Lu, e onde que a gente pode trabalhar, né, esses aspectos difíceis ali do pessimismo e intolerância, principalmente dentro do nosso lar, com a nossa família, nossos filhos, esposa, marido, todo mundo, no nosso ambiente de trabalho, no nosso, como é difícil, né, Lu? A gente conviver Sim, assim com. Ainda mais se você está se relacionando o dia com muitas pessoas, ou às vezes você está num grupo pequeno de pessoas, mas ali o tempo todo junto, né? Quase pessoas que uma totalmente família. diferentes, Conrado, Sim, pessoas totalmente diferentes. Então, o relacionamento tem que ser aparado, cada um ceder um pouco, porque a intransigência, que é essa intolerância, vai gerar um problema muito maior para nós. e a gente tem que fazer por nós, porque como Emmanuel falou, é um caminho obscuro que vai nos prejudicar. Então, o que que eu devo fazer? Não me permitir, né, entrar Entrar, por esses caminhos de ser exato, pessimista ou de ser intolerante, intolerante. Esse é o caminho. Faço exato. por mim, Lu, porque eu não tenho como fazer pelos outros, né? Não tem. Então, se eu estou percebendo esses sentimentos, de repente, estarem despertando dentro de mim, seja lá em qual for o ambiente, já começa a trabalhar isso aí. Opa, não é Exato. meu, não quero isso para mim, vai embora aqui. Eu quero otimismo e muita tolerância aqui, aceitação. Eu penso assim, justamente para não perder a esperança, né, Conrado? Quando você afunda no pessimismo, a esperança foi embora, né? Exatamente. Ele vai É, chegar nisso, eu acho, Lu. eu acho que vai. Nós estamos chegando antes de ler, vamos ver. Observa as ocorrências, por piores que sejam, cooperando em tua área de ação, tanto quanto possível, a benefício de todos os que te cercam, e aceita as criaturas como são, sem exigir delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser. Nossa, Conrado, parece que a gente já tinha até lido. Então, não Pois é? é. Nós fomos comentando e caiu bem nisso. Olha lá, observar o que está acontecendo, né? E às vezes a gente pode ver, a gente pode imaginar qualquer situação ruim. Então, ele fala, por pior que seja, observa. Por quê, Conrado? Senão nós vamos reagir sem pensar. Ele fala, observa, analisa, não tenha pressa. Às vezes a gente quer resolver as coisas, né, de uma forma muito rápida, e elas demandam que a gente pense, para a gente poder tomar uma decisão coerente, né? Nada vem de estalo assim, no impulso a gente acaba errando muito. Acho que é por isso que ele fala, observa as ocorrências cooperando em tua área de ação tanto quanto possível. 2 pontos aqui que eu gostaria de pensar. Cooperando em tua área de ação significa que eu tenho algo em que eu posso auxiliar. Eu não posso querer entender da área do outro ou da atuação do outro que eu não tenho domínio, porque eu não vou ajudar. Ô, E Lu, teve um mesmo capítulo que falou sobre isso, né? Sobre o auxílio, como o auxiliar, né? auxílio, Então, quem tem, tiver interesse, volta lá uns 2 capítulos atrás, que tem lá um estudo sobre isso. tem lá um assunto sobre isso. E aí a história, tanto quanto possível. Nós não podemos exigir de nós mais do que nós podemos dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, tanto quanto possível, ou seja, nós vamos nos esforçar o máximo possível, dentro das nossas limitações. Eu gostaria de poder fazer mais, mas eu tenho limitações, e todo mundo tem. Aí ele fala para fazer isso a benefício de todos os que estão conosco, né? E aí é interessante. E aceita as criaturas como são, independente do que esteja acontecendo. Ele fala, aceita, é que nós estamos falando naquela hora, né? Olhar o outro como o outro é, entender que nós somos diferentes, né? Que cada um pensa de um jeito. E se nós pegarmos um casal, então, Conrado, vem 2 famílias, 2 criações distintas,
Cada um aprendeu valores diferentes, sempre é assim. E de repente está junto. E aí você quer falar sem exigir da outra pessoa aquilo que você se moldou, como você é, né? E nós temos essa dificuldade. Se não tivéssemos essa dificuldade, Conrado, nós não teríamos tantos casamentos separados. Só falando de cônjuge, né? Nós não teríamos tantos casamentos desfeitos, né? Mas sem exigir que os outros sejam como nós. Achei ótimo, vou deixar você Sabe qual que é o abordar, que você problema, deve ter um Lu? monte para abordar. Sabe qual que é o problema? Nós, seres humanos, né, espíritos encarnados, a gente ainda quer transformar as pessoas naquilo que a gente acha que ela deve ser. Então eu olho para o meu filho coitado e eu quero que ele seja exatamente aquilo que reflete, né, o meu modo de ser, o meu modo de Exato. pensar, de achar que é certo. Eu olho para minha mulher e eu quero que ela seja do jeito que eu idealizo. Então nós temos isso, Lu. É igual, por exemplo, alguém que esteja aqui nos acompanhando nesse momento, tá escutando o nosso bate-papo, nosso estudo aqui, Lu, e aí fala assim: nossa, minha mulher bem que poderia estar escutando isso aqui, né? Serve para ela. A gente sempre acha que Que serve para o serve. outro, não é? E na verdade, Lu, a gente tem que buscar isso sempre para nós, e entender que as pessoas são o que são, né? E São por que você diferentes. falou de casamento? Por que os casamentos acabam, Lu? Por que a taxa de divórcio é tão grande? Isso em todos os países, muitos Sim, lugares, né? É assim. Porque, Lu, nós conhecemos a pessoa, sabemos quem que é a pessoa, mesmo assim resolvemos casar. E depois que casa, a gente quer mudar a pessoa. É, Lu? exatamente. Quer que ela Olha só a seja incoerência, como né? você. É, Olha, quer ser do meu, quero que ela faça como eu acho que deve fazer, né, Lu? Então, a gente tem que trabalhar a aceitação dentro de nós, saber que a convivência vai influenciar um pouquinho, o que ela tem vai influenciar em mim, o que eu tenho vai influenciar nela, mas nós não perdemos a nossa essência. Nós somos quem nós não, somos, Lu, né? Então, é, a gente precisa saber, diante daquilo que nós temos de possibilidade de ajuda, de competência, em saber como ajudar, né, ter esse olhar de entendimento, de aceitação, para poder ajudar da melhor forma possível, em qualquer situação, qualquer em ocorrência que ele coloca aqui. qualquer ocorrência. Bem interessante, né, Conrado? É, Parece que nós já estamos fala, adivinhando fala do nosso dia a dia, Lu. Isso é o que do mais nosso dia a acontece. dia. É o que mais, exatamente. E valores diferentes, educação diferente, a gente quer moldar o outro, né, Conrado? A gente quer moldar, Exatamente. né? Aí ele fala: a diversidade estabelece a harmonia da natureza. Para nós, isso é muito difícil aceitar, porque a natureza tem muita diversidade nela, né? Tem diversidade, se você olhar qualquer coisa, uma planta tem planta diferente, tem tudo coisas diferentes, né? E isso que enriquece, é isso que é o bonito. O bonito é que as diferenças, né, juntas, vão criar algo muito melhor. Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma. Se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, a mesma opinião, né? Se a sua mulher concordasse com tudo com você. Que monotonia, né? Então, eu acho que é essa que ele quis dizer ali. A harmonia da natureza, a beleza da natureza, ela é composta por diversidades. E nós, enquanto seres humanos, somos diferentes, sim, uns dos outros. E é isso que tem que ser o bonito, né? É isso que é o conjunto. Não precisa ser todo mundo igual. Imagina só se passasse numa máquina, né? Numa fábrica e saísse todo mundo lá o mesmo padrão, igualzinho, né? Que beleza teria nisso? Nenhuma, Ô, Lu, nenhuma. e a gente se confunde muito, achando que harmonia é as coisas estarem iguais, né? A Não, gente acha que algo que está em harmonia com o outro significa que ele está igual ali, ele anda igual.
para não ter diferenças ali e perder a harmonia. Mas ele coloca uma coisa assim que é difícil para a gente entender, que a diversidade é o pilar da harmonia. Então, olha, parece que é uma coisa louca falar, mas as diferenças, elas possibilitam que as coisas se tornem harmônicas. Quando a gente pensa em nota musical e numa Ah, música, Conrado, nosso pensamento cruza muito, Conrado. É muito você quer falar disso? engraçado. Fala então você, Não, Lu. eu estou pensando numa sinfonia aqui. Eu ia falar, Isso, Conrado, como que a gente faz uma sinfonia, né? Quando você é, tem diferentes instrumentos isso que têm mesmo. sons diferentes, né? E no conjunto é uma maravilha, né? É É, harmônico, casa. E você tem lá um baixo, um violoncelo, uma flauta, tudo misturado, um violino, todos diferentes, né? E é essa diversidade que dá aquela maravilha, porque eu sou apaixonada por música, né? Então, agora que você começou, eu falei, gente, eu estava pensando numa a gente sinfonia, numa pensa sinfônica junto, aqui. Lu. Sabe, Lu, foi difícil para mim, Lu, entender essa questão da diversidade, mas quando eu comecei a entender isso, Lu, isso entrou tão forte dentro de mim, Eu e também. hoje eu tenho assim um fascínio tão grande pela diversidade, hoje o meu olhar assim, eu vejo beleza nas coisas, nas diferenças. Né? Me Eu também. incomoda tudo igual. Eu acho que é legal assim pessoas pensarem diferentes, a natureza se mostrar, se apresentar de formas diferentes, Lu. Isso aí para nós é um colírio. A gente se equivoca mesmo, achando que tem que ser tudo do mesmo jeitinho, não. Precisa assim Não, dessa diversidade de tudo, de cores, diversidade de textura, de sabores, né, de sons. Imagina se todo isso. passarinho cantasse igual, Lu. A gente abre a porta da nossa casa e tá lá o Bem-TV, depois passa aqui em Barretos, passa a arara, Arara, a passa a arara dando os gritando. gritos, né? Então, assim, Lu, é uma Os maravilha. periquitinhas, as maritacas, né? Sim, Quer as dizer, é um maritacas, uma conjunto, né? delícia. É lindo. Então é isso, nós vamos aprender isso ainda. Quem não aprendeu ainda vai aprender como isso é harmônico, né? O cravo e a rosa são flores sem se confundirem. Pois Olha que é. lindo, olha que lindo. São duas flores totalmente distintas. Tem aroma diferente, tem cor diferente, tem tamanho diferente, Conrado. Olha lá. E E são são flores. flores. São flores. Eu vou até grifar aqui. São flores, né? Como nós somos diferentes e somos humanos, não é? O sol e a vela acesa são luzes com funções diferentes. O Muito sol e a interessante. vela acesa são luzes com funções diferentes. Olha só, Conrado, pensa assim, então cada um de nós tem um papel nessa encarnação, tem uma função nessa encarnação. Todos nós somos luzes, não é? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Todos nós somos luzes, mas cada um com a sua beleza, com a sua função, com a sua área de atividade, com o seu jeito. Olha lá. E isso é diversidade. Ô Lu, é pensar que nós somos importantes, temos o nosso papel do jeito que nós somos, né? Sim, Cada um é importante, é especial, é único do seu jeito, de como você é. Isso não significa que a gente tem que estacionar, parar, né? Porque não, até as próprias leis de Deus nos impulsiona para frente nas transformações, né? Nas nossas melhorias. Mas nós somos todos especiais. Como ele fala assim, o sol e a vela são luzes, não é? Mas são diferentes, não é? sim, As flores, em todas as diversidades, são diferentes, mas são flores. O Conrado e a Lu são espíritos, mas são diferentes, né? sim, São consciências pensantes, estão em aprendizado, mas são diferentes e se completam como todos, não é? Imagina sim. se existisse só o cravo. Não, o Nossa, legal é que tem cravo, tem rosa, né? Tem girassol, Margarida, tem azaleia, margarida, tulipa. tem tudo, não é, Lu?
Então Sim, é isso, todos nós temos o nosso papel, somos especiais. Lu. com certeza, temos funções. Fala, à vista de semelhantes realidades, nos dias de inquietação, não te irrites contra os outros e nem firas a outrem de modo algum. É, Então, sabendo que cada um tem uma função, cada um é de um jeito, um não confunde com o outro, né? Como ele falou ali, são criaturas diferentes, né? Essa diversidade é normal. Então, que a gente, nos dias de inquietação, quem não tem dia de inquietação, Conrado? Não é todo dia que a gente tá tudo bem, as mil maravilhas. Tem dia que a gente está inquieto mesmo, tem dia que tem alguma coisa que não está bem. Fala, mas nesses dias também, lá, não vai se irritar com o outro, porque o outro é o outro. Porque o outro está com o problema dele, está com o pensamento dele. Você tem o seu, ele tem o dele. Então, às vezes, eu estou com um problema grave e estou achando que eu sou o centro do universo, não é? Tudo gira ao meu redor, então o meu é maior. E aí, se você vier falar alguma coisa, eu vou me irritar com você, porque eu não estou bem. Sabendo que todo mundo é diferente, cada um tem um papel, cada um tem uma função, cada um vive de um jeito, respeita, simplesmente respeita, né? ô Lu, e é tão importante isso que ele coloca no finalzinho, de modo algum. De modo algum. Isso Isso, eu vou aí até é muito grifar. forte, né, Lu? Então, de De modo modo algum. E algum. eu gosto de dar um exemplo que já está ficando meio clichê nos nossos estudos, mas eu vou falar de novo. Sim, pode Cidadão falar. acorda feliz da vida, disposto, vai para trabalho, chega no trabalho, o que acontece? O chefe chama ele na sala lá e dá uma chamada nele, Dura nele. ou tem algum problema com algum outro colega de trabalho, alguma coisa aí que chateou, irritou, né? Ou seja, sei lá o que esse chefe trouxe, de onde ele veio, que descontou no empregado, né? Aí a pessoa que estava feliz, o que ela fez? Ela assimilou aquela energia, né? Aquela irritação, e aí ele chega na casa dele, e o que ele faz? A mulher recebe ele feliz, sorridente, mas ele recebe a mulher de uma forma mal criada, sem educação, grosseira, né? Irritado, briga com a mulher. O que a mulher faz? Assimila essa energia e ela vai lá e desconta em quem? No coitadinho do filho. O filho assimila essa energia e desconta em quem? No coitadinho do cachorro. O cachorro assimila e desconta no calcanhar do ciclista que está passeando na rua. Então, Lu, é uma bola de neve que a gente precisa, nessas situações, ser o elo que se rompe. Se Sim, eu quebro a corrente, Lu, da irritação, da inquietação, né, com esse entendimento que de modo algum eu posso transferir a minha irritação, a minha inquietação aos outros, acabou. A corrente de irritação desarma. cessa, Lu. É importante Sim, porque na medida que eu transfiro para o outro pode transferir para o outro se não tiver capacidade, maturidade de cessar o elo de quebrar o elo da corrente, e aí é uma sim. bola de neve, todo mundo se maltratando, todo mundo se irritando e se ofendendo. Então a gente precisa, já que temos esse esclarecimento, que a gente está aqui buscando espiritualidade, Luiz, espiritualidade é comportamento, é questão moral, Sim, né? Nada traduz mais a questão de espiritualidade do que aqui transformações na nossa vida, melhorias de hábitos, sim. comportamentos, pensamentos. Lu. Então é isso, que a gente consiga, né? Tem essa força interna para a gente ser esse elo rompido nessas Ela situações. rompiu, porque ele foi muito incisivo, né? De modo algum, ponto. De modo É, algum, ponto final. E acabou a frase. Aí ele fala assim: muitas vezes a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental, à frente de abençoadas lições da vida. Ou seja, a intemperança é aquela falta de equilíbrio, né? Falta de domínio mental, né, Conrado? Eu estou pensando assim, às vezes a aflição nós mesmos criamos, né? Então, é uma aflição que ela, às vezes, é sinônimo, ou seja, é o resultado ou igual o nosso desequilíbrio mental. Então, nós ficamos
não temos domínio do nosso pensamento, e aí a gente fica aflito com as situações. E ele fala, e às vezes, muitas vezes, essa situação que você está vivendo é uma abençoada lição para a sua vida. É aquilo que você precisava realmente viver. E a gente não entende assim. A gente não entende, né? Que essa aflição possa ser uma bênção. Ô, Né? Lu, por quê? Porque, em geral, nós nos fazemos de coitadinho, né? Em geral, eu me revolto, eu não aceito, eu falo, por que eu sou tão bom, por que eu e não o outro? Então, Sim, a gente às vezes tem essa postura de revolta interna, né? De se lastimar, de não aceitar situações. Mas ele coloca aqui que os problemas que a gente às vezes está enfrentando são, no final das contas, abençoadas lições de vida, oportunidades de aprendizado, oportunidades de amadurecimento, Lu. sim. Então, é difícil? A gente sempre fala, complicado, mas porque a gente sabe que tem situações muito difíceis mesmo, né? Principalmente quando a gente trata de perda de entes queridos, quando a gente trata de doenças, né? Questão de trabalho e tudo. Mas, Lu, a gente tem que conter esse controle mental, buscar esse equilíbrio mental e olhar com entendimento para que a gente não se perca em revolta, em Sim. lástimas, né? Entender que, de repente, essa situação difícil pode ser um impulso para novas oportunidades, às vezes até melhores. Sim, sabe, Conrado, estou pensando nesse desequilíbrio mental, essa destemperança, como se fosse um invejoso. E o invejoso é uma pessoa que não tem equilíbrio mental. Imagina o quanto ele sofre quando ele inveja o que o outro não tem. E às Sim, vezes, ele não ter aquilo é uma bênção para a vida dele, para ele aprender a viver sem o supérfluo. Provavelmente aquilo é uma lição. E a gente fica aflito, né? Então, pensa em quanto que uma pessoa que inveja as situações do outro, de qualquer forma, a felicidade ou um bem material, como sofre? Por conta de desequilíbrio mental. Quer dizer, quando você entender, você aceitar, você deixa de sofrer. Porque nesse caso que eu estou falando, poderia ser uma grande bênção para ele, né? com certeza, Lu. Fase dessa forma. Agora ele vai dar uma orientação, ó. Sim. Fase dessa forma. Nas circunstâncias difíceis, o melhor que puderes, sem o risco de perder a paz interior que te assegura o equilíbrio. Faze dessa forma, nas circunstâncias difíceis, o melhor que puderes. É aquilo que nós falamos ali atrás, né, Conrado? Eu vou me doar até onde for possível, fazendo o meu melhor em todas as situações, né? Para que eu não perca a minha paz e me mantenha equilibrado. Faço o meu melhor para buscar o meu equilíbrio, o meu domínio, não é isso? Até porque ninguém entrega o que não tem, Lu. Eu Não, só consigo entregar o que eu tenho. Se eu ainda não tenho condição de entregar melhor, eu vou entregar. Por isso que quando eu acho tão legal ler uma frase dessa assim, porque ninguém fala, ó, faça assim. Ele não é, está falando para a gente fazer de um jeito engessado, não. Ele fala assim, ó, faça do jeito que você for capaz, faça o seu melhor, diante daquilo que você já tem dentro de você de recursos. Cada um tem os seus sim, recursos próprios, Lu, não é? A gente já falou aqui que somos diferentes, cada um tem seus próprios recursos. Então, importante é sinceridade, né? Não querer mostrar o que você não é, e sim clareza, né, com você mesmo, respeito e faça o que você tem de melhor ali, né? perfeito. Para você não perder o equilíbrio. Significa que você não vai perder o equilíbrio? Não, não significa. Às vezes, mesmo assim, você ainda vai se desequilibrar, mas se esforce para que isso seja o menor possível, né, diante daquilo que Sim. você tem. Não querer fazer além do que você consegue, porque se você tentar e não conseguir, você vai perder a paz, vai ficar desequilibrado. Sobretudo, saibamos entender para auxiliar.
Legal essa frase, né? Nós já falamos um O capítulo resumo todo do sobre daquele isso. capítulo, né, Lu? E às vezes, né, esse saber, esse auxílio pode ser o silêncio, né? Uhum. Saibamos entender para auxiliar. E às vezes o que a pessoa precisa naquele momento é apenas o seu silêncio. Nós já falamos sobre isso. Ou às vezes só o seu ouvido, mais nada, né? Exatamente. Se alguém te impõe amargura ou desapontamento, oferece em troca simpatia e colaboração, ao invés de vinagre ou reproche. Reproche é censura, né, Conrado? Ah, tá, muito obrigado, não sabia. Então, é aquilo. Se alguém bate na sua face, oferece a outra. Ou seja, se alguém veio trabalhar em relação a você, te desapontou, te traiu, te causou uma dor profunda, né? O que ele fala? Oferece em troca simpatia. Colabore com essa pessoa da melhor forma que você puder. Devolva o bem. Cada um dá o que tem, devolva o bem. Né? Não devolve, não pague o mal com o mal. Simplesmente isso ele está falando, né? Não devolve o mal com o mal, né? Porque às vezes a gente não devolve, mas faz isso aqui, ó. Censura, comenta com o outro, faz julgamento, aplica sentença, não é? No livro Calma, teve um capítulo que nós estudamos lá sobre o azedume, lembra? Uhum. Né? Então, e Lembro. realmente tem pessoas que têm esse aspecto, né, de personalidade, né, de esse azedo, né? Tudo é ruim, tudo é difícil, né? Mau humor. Então, o que a gente precisa fazer, Lu, diante de uma situação assim? Se alguém se coloca dessa forma, né, nas nossas relações, pode ser até dentro de casa, né? Por que não? Por que Sim. não? Pode ser. O que que eu tenho que fazer? Será que que eu tenho que entrar nessa energia e me tornar azedo também? Me tornar amargo também? Será que eu vou me permitir entrar nessa energia em que, infelizmente, aquela pessoa que está ali com a gente, ela se permitiu e está vibrando amargura, descontentamento, desapontamento? Não, eu tenho que estar alerta quanto a isso, Lu. Isso é fundamental, a Sim, gente perceber essas nuances. Falar, opa, eu não posso permitir, é dela. Seria bom que ela não tivesse assim, mas é dela, não é meu. eu não Então, posso o que que eu entrar. tenho que fazer? Mantenho o meu padrão ali, que eu estava quando eu cheguei, de simpatia, né? Que as pessoas chegam de forma simpática, e aí eu retorno para ela a simpatia. Quem sabe eu consigo mudar o padrão dela, né? Porque às vezes a pessoa é mal criada, esperando que a gente retorne de forma mal criada também. Respondo: se eu não sou mal criado e pelo contrário, eu me coloco de uma forma colaborativa, simpática, e mesmo diante desse, de repente eu consigo mudar, trazer ela novamente, assim, despertar ela para isso. Ela falou, opa, tá feio o que eu estou fazendo, né? Deixa eu mudar. Não é, Lu? Então é É assim. sim, eu estou pensando nisso mesmo, Conrado, que essa nota de esperança dele aqui é justamente para a gente não gerar expectativa, né? Porque se você gera a expectativa de que a pessoa melhore, mas você vai entrar na mesma sintonia dela, não vai melhorar. Então, ele está dando para nós umas dicas de como fazer, né? Para que a gente não gere expectativa e depois fique desapontado. Cada um é de um jeito, as pessoas agem de forma diferente. E ele vai mostrando para a gente: olha, para você se manter bem, manter equilíbrio, faça assim, né? Devolve o mal com o bem, né? Uhum. Ele está E dando vamos falar exemplos para a assim, gente, né, Lu? sempre ele traz tantos exemplos. Lógico que a gente sabe que não é fácil, lógico que a gente sabe que nós temos que todo dia fazer um treinamento no nosso pensamento, na nossa forma de agir, para a gente conseguir devagarinho implantando isso na nossa vida. Mas se alguém já fez, é porque é possível. Se Jesus conseguiu, é porque é possível. Para nós pode ser mais difícil, mas é possível, né? Lembra, nós somos perfectíveis, não somos perfeitos, mas temos a capacidade de se tornar perfeito, né? Exatamente. Ele fala: se o empreendimento fracassa,
Aí imagina, né, Conrado, a pessoa afunda junto, né? Ele fala, reconsideremos o trabalho de novo com mais segurança. É complicado, né? Ah, Porque Lu, quando... qualquer situação, se eu planejo alguma coisa para mim, para minha vida pessoal, para minha vida profissional, e de repente não deu certo, né? Ou eu posso me tornar pessimista diante dessas situações, né, Lu, como ele colocou, ou eu posso reconsiderar, refazer os meus planos, dessa vez com o quê? Mais Mais segurança. segurança, com o aprendizado adquirido do fracasso, porque todo Sim. fracasso, né, se a gente Gera, tivesse buscar, a gente vai encontrar grandes aprendizados. A gente com sabe certeza. que nas questões profissionais, hoje, pessoas que têm sucessos financeiros, né, os grandes profissionais, já fracassaram 2, 3, 4 vezes em empreendimentos anteriores para que ele, dessa vez, ele tivesse sucesso. Isso é a história da grande maioria dos Muita empresários de gente. sucesso, Lu, né? Mas Sim, por quê? Porque eles entraram numa energia de pessimismo? Não, porque eles extraíram daquilo lá o aprendizado, entenderam os erros, viram que poderia melhorar, é, alimentaram um sentimento de otimismo, de acreditar, de esperança, e deu certo. Né? é. Eu estou Aliado com lembrando que, competência, né, Lu, profissional. aliado competência. Eu pensei em duas situações, né? Você se prepara para um concurso e fracassa, né? Não passa. E aí, o que que você faz? Vai fazer tudo de novo, do mesmo jeito? Não. Vamos entender onde nós erramos para agora conseguir passar, né? Então, reconsidera, faz de novo, mas faz agora avaliando onde estava errado e corrigindo. Tem aquela famosa frase, né? Acho que é atribuída a Einstein, né? Você não vai encontrar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, das mesmas maneiras, né? Essa Então, frase é acho bem que é esse. legal. Ajuda e ajudar-te-ão. Dá e receberás. Garante a luz e a luz clareará o caminho. Legal, né, Conrado? Assim, Uhum. e é aquele... A gente sabe que Causa e tudo efeito, Lu. causa e efeito. Tudo que nós emanamos, mais cedo ou mais tarde volta para a gente, não é? Então, se nós Uhum. ajudamos, nós seremos ajudados. Não é esperar essa recompensa, mas é uma regra geral da vida, né, Conrado? A gente dá e É. acaba recebendo. Não precisa esperar esse retorno, ele vem com naturalidade. Por isso que é importante a gente saber o que está dando. Quando a gente faz, né, Lu, pelo outro, a gente gera no coração desse outro um sentimento muito bonito e que ele tem uma força muito grande de realização, que é o sentimento de gratidão. Gratidão. Então, por exemplo, se eu tenho gratidão por determinada pessoa, na primeira oportunidade que eu tiver de retribuir, eu vou retribuir. Com Porque eu tenho certeza. gratidão. E eu Sim. reconheço o bem que essa pessoa me fez. Né? Então, isso é uma lei natural. Né? Sim. Ajuda que te ajudarão. O Dá. céu te E se ajudará. eu, Lu, se eu só quero, para mim, é só meu, né? E aí? Se eu me comporto de forma egoísta, eu vou receber o quê? Egoísmo. Egoísmo. Natural, porque que tipo de sentimento eu estou despertando nas pessoas? Que tipo de sentimento eu estou despertando na espiritualidade? Né? Pois é. Outra coisa, seja luz, né? Que a luz clarear o seu caminho, né? Garanta a luz, Lu, não é nos outros, é na gente. Não, na Faça gente. você luz com os recursos que você tem, né? Se você se faz luz, o seu caminho vai se clarear também. É, eu entendi que cada um desses itens que ele foi mostrando para nós, o caminho ideal, a melhor escolha, isso é garantir a luz conosco, né? E ela Uhum. vai nos iluminar, né? O caminho. Não te prenda à perturbação. Nada ou não? Perdão, nada te prenda à perturbação, a fim de que possas te desvencilhar facilmente da treva, de modo a avançar e servir.
Que nada te prenda a perturbação, ou seja, não vamos entrar nessa sintonia, nessa vibração de estar perturbado. Fala assim, mas às vezes a situação ao redor é uma coisa, internamente nós precisamos manter a nossa paz interna. Ele fala, porque assim a gente consegue não entrar nessa vibração densa, né? E conseguimos, ele fala, avançar e servir, ou seja, evoluirmos. E fala assim, mas por que servir? Tá lá, Jesus falou, né? O Filho do Homem não veio para ser servido. Nós não viemos para ser servidos, não nessa etapa, né? Tudo aquilo que perturba a nossa mente, é como ele falou na frente, é um caminho obscuro, né? E que nos leva a mais dificuldades, né? A outros enfrentamentos além daquele que está nos perturbando. Então, a gente precisa se desvencilhar disso, para que a gente possa avançar, né? Com certeza. Ele fala, por mais escura que seja a noite, o sol tornará ao alvorecer. Por maior que seja o nosso problema, ele terá a solução. Porque por mais que a gente pense que hoje esteja tudo escuro, não vejo saída, ele lembra, o sol brilha amanhã, de novo, né? Novas chances, novos recomeços, né? E por mais complicada ou sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que para transpô-la, todos temos, invariavelmente, em nós e por nós, a luz inapagável de Deus. Aí está a esperança. Aí está a esperança, Conrado. Chegamos na esperança. Por mais difícil que seja, né, tem sempre a gente pensar que amanhã é um novo dia, um dia de recomeço, o sol volta a brilhar, né? Aquece novamente, ou seja, por mais complicado que a gente esteja passando de dificuldades, né? Nós precisamos acreditar nisso, ter isso muito firme em nós, né? Que nós temos Deus dentro de nós, e nós temos Deus por nós, que é um pai, não vai fazer nada que nos prejudique. Embora, às vezes, um pai precisa aplicar uma injeção no filho para ele sarar. O filho só vai sentir a dor. Ele não sabe que aquele remédio que está doendo vai curá-lo. Ele só vê o momento. E nós só enxergamos o momento da dor, mas nós não sabemos o que essa dor vai causar em nós. Às vezes, ela é o remédio doído que vai curar de um grande mal que nós temos. E que não sabemos, né? É isso, Lu. Pois é, meus amigos, minhas amigas que estão conosco até agora, nunca percam a esperança. Mantenham acesa essa chama da esperança, porque tudo passa. Nada é para sempre. Tudo tem um propósito de ser, e na medida que esse propósito é atingido, não há mais necessidade de que continue acontecendo. Se a gente olhar para o nosso passado, para a nossa história de vida, nós vamos ver que nós já tivemos muitos outros enfrentamentos que a gente achou que não ia passar. Era tão difícil, tão dolorido, né, que a gente achou que era para sempre, mas passou. E esse que você está vivendo agora, nesse momento, vai passar também. Acredite nisso, tem esperança, né? Tudo passa, tudo tem um propósito, né? E na medida que eu acredito na presença de Deus na minha vida como essa luz inapagável, né? Eu consigo manter a minha esperança acesa, né? Então é esse o recadinho, né, Lu, que a gente queria deixar para eles. Estamos muito felizes a gente estar encerrando mais um capítulo. Sabemos que todos nós temos os nossos níveis de problemas enfrentados, preocupações, sofrimentos, né? Ninguém está ileso, né, a isso, mas cada um com a sua cruz, com aquilo que for importante para que você atinja a maturidade que Deus espera que você atinja. Né, Lu? Exato, exato. E fechando, né, Conrado, agradecendo e pensando que Emmanuel trouxe uma nota de esperança para nós, a presença de Deus, né?
Ela é a nossa grande esperança, né? É a força que nos impulsiona. Então, agradecemos ao Mestre Jesus e à espiritualidade superior que se fez presente, pela oportunidade de estarmos aqui, por todos os ensinamentos, pelas reflexões. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo, se Deus quiser. Que assim seja, Lu. Muito obrigado de novo, Lu, pela parceria aí, pela Eu que paciência, agradeço. companheirismo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.